Bom dia! Hoje é dia 9 de agosto de 2017. Voltando aí a gravar as aulas com base no livro do professor Milton Santos, A Natureza do Espaço, Técnica e Tempo, Razão e Emoção. Foi uma breve pausa aí para dar uma reelaborada nos conteúdos. Gostei muito das sugestões, dúvidas, colocações que as pessoas fizeram, os internautas que acompanham aí o canal fizeram em relação aos conteúdos. Devo reconhecer que trabalhar com esse livro, A Natureza do Espaço, é realmente um desafio, porque todos que conhecem a obra do Milton Santos sabem que essa é a obra mais complexa dele, não é a mais difícil. É complexa porque exige uma certa prática interpretativa e uso dos conceitos que o próprio Milton Santos desenvolveu. Então, são conceitos que ele desenvolveu dentro da carreira dele que estão aqui centrados nesse livro. Então, você precisa estar fazendo um exercício para poder usar esses conceitos. Então, o conceito que é principal na obra, que é fundamental para você compreender o livro A Natureza do Espaço, é técnica. Então ele coloca aqui, a última aula nós trabalhamos sobre isso, a centralidade da técnica reúne as categorias internas e externas, permitindo empiricamente é na prática, assimilar coerência externa e coerência interna. A técnica deve ser vista sobre um tríplice aspecto. Então vamos lá, vamos ficar só aqui a centralidade da técnica, categorias internas e externas. Muita gente confundiu, entendendo que a técnica é um conceito exclusivo do professor Milton Santos ou que é um conceito exclusivo da geografia. E não é. Não é. Técnica é um conceito utilizado pelas mais variadas disciplinas que se tem conhecimento. Técnica é ainda da antiguidade ainda. Mas é plausível que se tenha essa dúvida. Por quê? Porque a geografia, durante muito tempo, nós já discutimos isso em uma aula anterior, foi dominada pelo conceito de paisagem. Poxa, o conceito de paisagem é errado? Não, não é. Mas ele teve seu tempo e espaço. Ele teve o tempo em que o conceito de paisagem foi extremamente útil para a construção da atual configuração que nós temos em vários países do mundo. Então o conceito de paisagem definiu basicamente o que seria uma cidade, o que seria área rural, o que seria espaço habitável, o que seria espaço natural, ou paisagem natural, paisagem habitável. E tudo isso foi muito útil para a construção da sociedade como nós a conhecemos hoje. Só que aí da paisagem houve a construção do Estado-nação, do Estado depois do Estado-nação, e houve uma luta tremenda durante os anos posteriores sobre o domínio desse Estado e qual a função desse Estado. Então todas as disciplinas, ciências sociais, geografia, as disciplinas humanas, inclusive português ou a matéria de línguas, foram envolvidas nessa disputa do Estado. Para qual finalidade era o Estado? Então nós já sabemos hoje qual é a finalidade do Estado. Não é servir a população ou servir os dominantes políticos, é servir o capital. Então essa discussão ela já foi feita e colocada no cerne da sua capacidade de interpretar. Porque se você achar que o Estado é feito para servir a população, de fato, teoricamente, isso é colocado e exaltado continuamente, e deve ser um objetivo que isso se torne realidade, mas para que a nossa luta não seja uma luta imaginária, uma luta frágil, abstrata, você precisa fazer autocrítica. Então a autocrítica é essa. Hoje, nas atuais condições, o Estado é feito, organizado para servir o grande capital. Não temos dúvida, não podemos ter dúvida disso, sobre o risco de nós interpretarmos a realidade de maneira fantasiosa. Então, a técnica tem a ver com política, tem a ver com ideologia? Claro, tem tudo a ver. Quando fala ensino técnico, as pessoas pensam assim, não, então ensino técnico não fala sobre política, não fala sobre ideologia. Muito ao contrário, através da técnica você consegue descobrir esses meandros. Por isso que o Milton Santos insistia categoricamente
em o geógrafo ter uma visão primeiramente técnica das coisas, para ele entender aonde estava embutida a ideologia e os interesses, as intencionalidades dentro desse aspecto. Então é muito importante isso. Então, como é muito importante, nós vamos fazer uma retomada do conceito de técnica. Então vamos lá, fazer a coisa mais simples possível. Nós vamos no Wikipedia, certo? Wikipedia tem lá o conceito genérico utilizado por grande parte aí das pessoas para entender o que é técnica. Então vamos lá. Técnica, né, do grego lá, tá lá. Portanto, a técnica confundia-se com a arte, tendo sido separada desta ao longo dos tempos. Então, o que é técnica? É o procedimento ou o conjunto de procedimentos que tem como objetivo obter um determinado resultado, seja no campo da ciência, da técnica, das artes ou outra atividade qualquer. Então, recapitulando, técnica não é um conceito exclusivo da geografia e muito menos um conceito exclusivo usado ou desenvolvido pelo professor Milton Santos. O conceito que ele usa de técnica é exatamente esse que está posto aqui. Só que ele pegou esse conceito da técnica e colocou dentro de uma série de conjuntos de interpretações geográficas. Nós vamos ver depois. Mas a grande sacada, a ousadia de Milton Santos no desenvolvimento da obra dele é pegar, se apropriar de um conceito que é comum. Por isso que Milton Santos é global, ele é utilizado em várias áreas, engenharia, direito, administração, porque ele não se ateve a desenvolver um conjunto de pensamento que fosse fechado única e exclusivamente à geografia. Não, se um engenheiro entende o conceito de técnica e ele se apropriar de alguns conceitos da geografia, ele consegue entender a obra de Milton Santos, tranquilamente. A dificuldade de nós geógrafos de entendermos a obra de Milton Santos é justamente rechaçar ou não dar importância a entender o que é a técnica. Se você entende o que é a técnica, você consegue se apropriar de muitos conceitos do Milton Santos. Então, tá lá, ó, descrição. Esses procedimentos não excluem a criatividade. Veja só. Até agora, se você estava baseado no senso comum, você achou que uma aula técnica é uma aula chata, entediante, que exclui. Ela não exclui a criatividade. Um curso técnico, uma pessoa técnica, hoje, no senso comum, é uma pessoa fria, fora da ideia de humanizada, não humanizada, né, vamos assim dizer. E não é. Né? Então, esses procedimentos não excluem a criatividade como fator importante da técnica. A técnica não é privativa do ser humano, pois também se manifesta na atividade de todo ser vivo e responde a uma necessidade de sobrevivência. No animal, a técnica é característica de cada espécie. No ser humano, a técnica surge de sua relação com o meio e se caracteriza por ser consciente, reflexiva, inventiva e fundamentalmente individual. Então olha que tremendo isso aqui. Então a técnica não é privativa do ser humano, muito menos, respondendo às dúvidas dos internautas, não é da geografia, muito menos do Milton Santos e muito menos de alguma disciplina. Ela é do ser humano. Faz sentido então Milton Santos trazer o conceito de técnica para o centro da geografia, que nada mais é do que a disciplina que vai explicar a apropriação do espaço geográfico ou do meio ambiente, como assim você queira, do meio natural, pelo ser humano. É mais do que razoável entender que a técnica deveria estar no meio da geografia, no meio da construção conceitual da disciplina chamada geografia. Por que não estava? Nós já discutimos isso. Houve conjunto de fatores históricos que deixaram o conceito de técnica fora do centro da discussão da geografia. O grande mérito do Milton Santos foi trazer de novo à baila esse debate sobre técnica, e ele admite no livro dele que ele não é o primeiro.
Outros geógrafos e outros pensadores já tentaram trazer a técnica para o centro da discussão sobre geografia, mas não foram felizes nesse intento. Milton Santos foi. Apesar ainda da obra ter uma divulgação ainda pífia, né, pequena, mas daqui a um tempo ela vai crescer. Então, é do ser humano. Ela é uma atividade que ela remete à apropriação dos animais, do ser humano, ao meio em que ele vive. É uma técnica de sobrevivência, ou é uma necessidade de sobrevivência. Ela é consciente, ela é reflexiva, inventiva e fundamental. Parece muito com a geografia, né? O indivíduo a aprende e a faz progredir. Então a técnica é objeto de aprendizagem. Ela não é fechada, ela é dinâmica. Tem muito a ver com a geografia. Tem muito a ver com a apropriação do espaço geográfico por parte dos seres humanos. O indivíduo aprende e faz progredir. Entretanto, não são apenas os humanos que são capazes de construir com a imaginação algo que pode concretizar na realidade. Então, o Milton Santos coloca bem claro: precisamos aprender a técnica, porque é por meio da técnica que o capitalismo tem se apropriado não somente do espaço geográfico, mas da maneira como as pessoas entendem o espaço geográfico. A técnica não é algo fechado, ela está evoluindo gradativamente com o capitalismo, com a mente das pessoas, com a vida como um todo. É isso que se baseia a tecnologia. Tecnologia se baseia na técnica. Tecnologia muda constantemente. Ela se apropria de maneiras de se entender a realidade. E por meio dessa apropriação de maneiras de se entender a realidade, você constrói a realidade. Esse é o elemento chave aí. Poxa, muito difícil. Tá difícil de entender. Então vamos lá. Vamos pegar um exemplo bem simples. Aqui. Notícia dessa semana. Não é do Barça e Real, não. Bolt vence 100 metros da República Tcheca. Sul-africano bate recorde de Michael Johnson. Certo? Ótimo. Então o Bolt todo mundo conhece. Um cara fantástico. E ele usa uma palavra também. Técnica. Nas Olimpíadas foi muito comentado que a razão do sucesso de Usain Bolt é uma técnica que ele usa que é apropriada para o organismo dele. O organismo dele não é um treinamento que serve para outra pessoa. Foi desenvolvida para o organismo dele, para a coxa dele, para a capacidade de reação muscular dele, para a capacidade de respiração dele, para uma série de fatores que são exclusivos do Usain Bolt, certo? Então essa é uma característica. A técnica faz isso, certo? A técnica permitiu que o Usain Bolt desenvolvesse o que era deficiência numa vantagem fantástica. Mas alguém teve que desenvolver métodos, técnicas, conceitos para se apropriar do que era deficiência para ele numa atividade para ser vantagem em outra. Então todo mundo sabe, ele correu os 400 metros e não se dava bem. Então tinha muito desgaste físico. O treinador percebeu uma nova técnica, percebeu que com o treinamento adequado ele seria muito bom nos 100 metros. Ele não só foi muito bom, foi um fenômeno. Então também temos outro caso, Michael Phelps. Outro caso de pessoa que era deficiente, então todo mundo sabe que ele tem os braços muito longos, os dedos, né? Então muitos técnicos recusaram ele porque achavam isso uma deficiência. Um outro técnico que se apropriou de algumas técnicas de treinamento que na época eram consideradas inovadoras, percebeu que se transformasse a maneira dele treinar com base nos chamados, entre aspas, defeitos dele, poderia ser uma vantagem significativa. Foi simples, o maior medalhista de todos os tempos. E essa técnica, essa maneira de treinar específica para cada corpo, ela tem se expandido. Então nós vimos lá, o sul-africano que é bicampeão mundial agora dos 400, esse é o contrário. Ele corria nos 100 metros rasos
e a técnica dele se apropriando, técnica, estou dizendo a pessoa que treinava ele, se apropriando dessa nova técnica que deu sucesso a Usain Bolt e deu sucesso a Michael Phelps, também desenvolveu um treinamento específico para ele, o que rendeu rendimentos assim fantásticos para ele. Então tá lá, ó, conheça a bisavó de 74 anos que treinou o medalhista de ouro dos 400 metros rasos, né? E ele bateu o recorde agora. Então uma mulher de 74 anos que entendeu o conceito de técnica apropriada para o corpo de cada indivíduo, foi estudar biologia, a fundo a biologia do seu pupilo aí, e ela desenvolveu uma técnica específica para ele. Não serve para outra pessoa, só serve para ele. Só serve para ele. Então é específica. Então a técnica deu para ver aqui, ó. Voltamos à Wikipédia. Tá lá. No animal, a técnica é característica de cada espécie. Cada espécie. No ser humano, a técnica surge da sua relação com o meio. Então, o Usain Bolt, qual é o meio do Usain Bolt? É o seu corredor de 400 metros. O corpo dele não se adaptou com o corredor com a corrida de 400 metros. Então, um treinador o conscientiza, faz uma reflexão, inventa uma nova maneira dele correr, fundamentalmente individual, né? Ele progride essa técnica, né? E são capazes de construir sua própria realidade. Então, de um cara que sofria fortes lesões, ele passou para um cara que ganha 100 metros muito fácil. Então tá lá, ó. A técnica responde ao interesse e à vontade do homem de transformar o seu ambiente. Entendemos ambiente, obviamente, como espaço geográfico. Então a técnica responde isso. Tem uma vontade. Qual que é o grupo dominante que tem uma vontade imensa de transformar a realidade a seu favor, é claro? Os capitalistas. Então ele busca o quê? Novas e melhores formas de satisfazer suas necessidades e desejos. Certo? O telefone agora. Voltando aí. Então, buscando novas e melhores formas de satisfazer suas necessidades e desejos. Essa atividade humana e seu produto resultante é o que chamamos de técnica e tecnologia. Segundo o caso, a técnica pode ser passada de geração para geração. Então tá lá bem claro, o que o Milton Santos colocou no meio do debate da disciplina Geografia? Colocou a tecnologia, colocou a técnica, mas se você entender a técnica, você entende a tecnologia, e hoje a tecnologia é o principal meio pelo qual o capitalismo se apropria do espaço geográfico e se apropria das pessoas e da maneira como as pessoas veem aí a sua realidade. Então não é diferente da treinadora. A treinadora se apropriou. Ó, 74 anos, entendeu o conceito de técnica, né? E levou um cara que era cheio de lesões. Depois, quem quiser ler o texto, fica tranquilo. O cara era cheio de lesões, né? E ela conseguiu transformar o que era um fracasso num sucesso incrível, né? Entendeu? Aqui, ó, o Aina Van Nieck era um velocista muito promissor, mas passou os primeiros, tá aqui, ó, o texto, 3 meses com ambota para recuperar de lesões. O problema estava nos 200 metros. Era uma distância demasiado explosiva que provocava sucessivas limitações ao velocista. Então, com base numa técnica onde ela aprendeu a interpretar as potencialidades do corpo dele, ela decidiu, nós vamos passar para 400 metros, né, e mudar as passadas. Então, aqui na reportagem está dizendo como ela mudou as passadas com base no exemplo do Usain Bolt. Então, o resultado é fantástico. O cara bateu o recorde. Um cara lesionado, que não valia para mais nada daqui a um tempo, bicampeão e bateu o recorde dos 400 metros. Tamanha a importância de você entender as técnicas. Então o Milton Santos traz uma coisa ousada para dentro da geografia. Ousada. Hoje já é ousado eu falar isso.
Mas, na época, 1990, e o livro é publicado em 95, mas essa discussão ele já estava tendo desde 86, 87, nos livros dele sobre urbanização, ele já traz gradativamente o debate desse conceito. Então, na próxima aula, nós vamos entender aí a partir dessas premissas. Então, ele na página 20, ele vai explicar qual que é o objetivo dele com o livro. E ele vai colocar os 4 pontos aí principais e a gente vai trabalhar um por um. Entendendo que nós estamos ainda na introdução do livro, ok? Então, ficamos por aqui. Lembrando aí que o meu canal está aí no YouTube, né? Deixa eu ver aqui. Né? O canal está aí no YouTube. Quem quiser acompanhar as aulas aí, agora não está postando constantemente. Ixi, aqui. Não está postando constantemente aí. Ok? Então, até a próxima aula aí. E não esqueçam aí de colocar ou gostei ou não gostei. Agradeço as pessoas que mandaram sugestões aí. Ajudaram bastante. Até a próxima.